Olá pessoal, bem-vindos a mais este vídeo e hoje nós estaremos falando sobre barra gráfica com LM3914. Esse é um CI dedicado à construção de barras gráficas com LEDs. Nosso circuito está sendo demonstrado aqui, o esquemático do circuito, não é para se assustar. Nós temos aqui um conjunto de 10 amplificadores operacionais configurados como comparadores. E na sequência nós vemos o circuito montado como deve ser na prática. Só para ilustrar, vamos dar uma olhadinha então no circuito funcionando em primeira mão. Então a gente pode ver, nós temos o conjunto de LEDs aqui ao fundo, LEDs verdes, são 10 LEDs verdes que irão acender numa determinada sequência. Nós temos aqui ao centro em preto o CI LM3914, vamos dar um zoomzinho aqui nele. Está aqui LM3914. Mais à frente nós temos uma novidade aqui que é o LDR, ou o resistor variável por luz. Vamos dar uma ampliada neste camarada. Está aqui o nosso resistor variável por luz. Esse vai ser o nosso sensor de luz. Então vamos ver o circuito em ação antes de entrar em detalhes sobre o seu funcionamento. Então a ideia é, eu tenho um LDR, um sensor de luz. Quando eu fizer sombra aqui no meu sensor, os LEDs irão começar a acender. Então vamos lá, vamos obstruir aqui o sensor, a passagem de luz através do sensor, e a gente percebe então que os LEDs começam a acender. Vou fazer um efeito um pouquinho melhor. Vou colocar aqui um dispositivo branco. Então a gente vê que à medida que a gente obscurece o sensor, os LEDs começam a acender em sequência. Muito bem, essa é a nossa barra gráfica com LM3914. Vamos dar uma olhadinha então internamente como é que isso está acontecendo. Vamos lá para o nosso circuito. Bom, o circuito montado é esse aqui. É bem simples, eu preciso de 10 LEDs, eu preciso de uma bateria aqui de 9 volts, pode ser uma bateria comum, essas de recarregáveis. Eu tenho aqui um divisor de tensão, realizado através de um divisor de tensão com um resistor de 220K e um LDR, que é o nosso resistor variável por luz. Isso ligado ao pino 5, que é pino de entrada de sinal. Aí eu preciso de mais um resistor de 390 ohms aqui para fazer o controle de corrente nos LEDs. E aqui uma chavezinha para selecionar o modo de operação. Esse LM3914 permite que nós temos dois modos de operação. Um é a barra gráfica, onde todos os LEDs acendem na sequência. Então eu começo com LED 1, depois LED 1, LED 2, depois LED 1, LED 2, LED 3 e assim sucessivamente, né? Então ele acende todos os LEDs em sequência. Ou o modo 2, onde você joga esse mode pino 9 aqui para o terra. No modo 1 a gente tem o pino 9 ligado ao VCC. Se eu colocar então no modo 2 eu ligo o pino 9 no terra, e aí eu vou ter um LED somente acendendo. À medida que vai escurecendo o sensor aqui, o LDR, ele vem trocando de LED. Então essa é a diferença, né? No modo 1 eu acendo todos os LEDs, no modo 2 eu acendo LED por LED. Ok? Então vamos lá olhar internamente o funcionamento deste nosso circuito. Para entender o circuito plenamente, nós precisamos só fazer uma revisãozinha sobre o LDR. Então o nosso LDR, ele é o Light Dependent Resistor, ou resistor dependente de luz, ou em português de Portugal, fotorresistência. É um componente eletrônico passivo do tipo resistor variável, mais especificamente é um resistor cuja resistência varia conforme a intensidade da luz que incide sobre ele. Então está aqui, nós temos uma resistência, essa resistência varia conforme a intensidade da luz. Quanto maior a luz, menor a resistência. Quanto menor a luz incidindo sobre ele,
maior a resistência do componente. Então o LDR é constituído ou construído a partir de um material semicondutor com elevada resistência elétrica e que, quando a luz que incide sobre o semicondutor tem uma frequência suficiente, os fótons que incidem sobre o semicondutor libertam elétrons para a banda condutora, que irão melhorar a condutividade e assim diminuir a resistência. Blá 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 blá. Trocando em miúdos, quanto maior a incidência de luz, maior a liberação de fótons, menor a resistência interna e, no nosso caso, quando nós fizermos o divisor de tensão, menor a tensão sobre o LDR. Muito bem, vamos para o nosso circuito. Nós temos aqui o LM3914, nós temos então 10 comparadores internos que serão ligados aos LEDs externos aqui. Eu não preciso colocar uma resistência limitadora de corrente aqui externamente, ok? E direto, eu vou ligar o LED direto. Então vamos ver mais ou menos o funcionamento. Inicialmente nós vamos gerar aqui então um divisor de tensão. É um divisor feito com um resistor e o LDR. Basicamente, se você não tem ideia de onde começar, você mede a resistência do LDR na luz ambiente que você está. Vamos supor que deu 50 km, você coloca aqui um resistor em série de 50 km também, aproximadamente, ok? Muito bem, isso vai gerar uma divisão de 50% da tensão da fonte em cima do LDR inicialmente. Mas muito bem, vamos começar a nossa brincadeira aqui. Temos o divisor de tensão, então parte da tensão da fonte vai estar sobre o LDR. Se o LDR estiver num ambiente muito claro, essa resistência inicial dele é extremamente baixa, baixando o sinal de tensão que vem aqui para o nosso circuito buffer de tensão. Nós sabemos que a tensão que entra num buffer é a mesma tensão que sai do buffer. Então o buffer está aqui para isolar o nosso sinal do resto do circuito. Então vamos imaginar que nesse momento, com luz incidindo sobre o LDR, nós temos aqui uma tensão no divisor de tensão de 0,5 volts. Então vem 0,5 volts para cá, esse 0,5 passa então pelo buffer, e esse 0,5 se dirige a todos os pinos negativos dos 10 comparadores. Muito bem. Se é um comparador, eu estou comparando a tensão do pino negativo com a tensão do pino positivo. E o que nós temos aqui no pino positivo? Então nós temos uma rede divisora de tensão formada por resistores de 1K. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 resistores de 1K. Eu tenho 10 comparadores aqui também. Então o que vai acontecer? O LM3914 tem uma referência de tensão interna, ele gera uma tensão interna de referência de 1,25 volts. Essa referência de 1,25 nós acompanhamos aqui, ó, ela sai pelo pino 7, entra no pino 6 e vem para a rede divisora de tensão. Então aqui em cima, no primeiro resistor, eu estou alimentando com 1,25 volts. Se eu tenho 10 resistores, eu vou ter uma divisão, né, desses 1,25 volts para os 10 resistores. Isso vai me dar aqui 0,125 volts ou 125 milivolts por resistência ou por resistor. Então lá embaixo, no primeiro resistor, se nós medirmos a tensão do pino superior dele para o terra, nós temos aqui 125 milivolts ou 0,125 volts. Se eu medir do segundo resistor para o terra, eu vou ter uma tensão de 250 milivolts, que é o 125 do primeiro mais o 125 do segundo. Se eu medir a tensão lá no terceiro pino, no terceiro resistor, eu vou ter 375 milivolts e assim sucessivamente. Então eu vou incrementando de 125 em 125 milivolts até chegar em 1,25 volts.
Então isso significa o quê? Que o primeiro comparador aqui embaixo possui uma referência no pino positivo de 0,125 volts. O segundo comparador aqui possui uma referência no pino positivo de 0,25 volts. Como é mesmo que o comparador funciona? Nós sabemos que quando a tensão no pino positivo for maior que a tensão no pino negativo, ele vai mandar VCC na saída. Quando a tensão no pino positivo for menor que a tensão no pino negativo, ele vai mandar 0 volts na saída. Se nós observarmos aqui como os LEDs estão ligados, nós iremos constatar que o LED ou os LEDs irão ligar quando o comparador mandar uma tensão de 0 volts na saída ou terra. Por quê? Porque lá no anodo eu tenho a tensão VCC da fonte alimentando aqui diretamente todos os anodos dos diodos, ok? Então, quando o comparador fechar aqui um referencial 0, circula corrente pelo diodo. Então, isso se dá ao fato do modo como os diodos estão conectados aqui no circuito, ok? Então, cada anodo já está ligado diretamente em VCC. Então, para o diodo acender, eu tenho que jogar o terra aqui desse lado do comparador. Muito bem, então voltando ao nosso circuitinho inicial, nós temos o divisor de tensão, tem luz incidindo sobre o LDR. Vamos imaginar então que agora nós temos uma tensão de 0,1 volts vindo aqui para o buffer, entra 0,1 no pino positivo, sai 0,1 no pino positivo. O buffer só está isolando o sinal de entrada do sinal de saída. Então entrou 0,1, 0,1. Veio 0,1 volts no primeiro comparador. Opa, o pino negativo está com 0,1. O pino positivo está com 0,125. 0,125 é maior que 0,1 aqui no pino negativo. Portanto, como a tensão no pino positivo está maior que a tensão no pino negativo, nós temos uma tensão de saída de VCC. Né? Tensão positiva na saída. Deixa eu só ilustrar aqui. Então veio um sinal aqui de 0,1. Aqui no pino positivo nós temos 0,125. Pino positivo maior que pino negativo. Então a saída aqui vai para VCC. Se o LED está alimentado com VCC desse lado, do lado direito, e recebe VCC do lado esquerdo, ele mantém-se desligado, ok? Então vamos imaginar agora que nós começamos a escurecer o LDR. Quando a gente escurece o LDR, a resistência dele aumenta. Aumentando a resistência do LDR, aumenta a tensão. Então, aumentando a resistência, eu aumento a tensão no LDR. Isso quando a luz diminui. Diminui a luz, aumenta a resistência, aumenta a tensão. Então vamos imaginar que agora aqui foi para 1,1 volts. Então eu tenho 1,1 volts aqui na entrada, 1,1 volts aqui na saída, e aqui no pino negativo nós temos então 1,1 volt. 1,1 volt. 0,125 no pino positivo continua maior que 1,1 volt. Então aqui eu continuo com o VCC, continua apagado. Então agora a gente continuou escurecendo o LDR, a resistência veio aumentando e aumentou mais ainda a tensão. Então vamos colocar a situação onde a tensão de entrada foi para 0,2 volts aqui no LDR. 0,2 no pino positivo, sai 0,2 aqui no nosso buffer, e aí eu tenho 0,2 volts aqui no pino negativo. Opa, 0,2 volts no pino negativo é maior do que a tensão de 0,125 no pino positivo. Isso então vai comutar a saída aqui que estava em VCC, a saída vai receber 0 volts ou G
Então eu estou aterrando a saída do LED. Nesse caso vai circular corrente do VCC para o terra em cima do LED e o LED vai acender. Muito bem, se a gente continuar aumentando a resistência ou aumentando a tensão em cima do LDR, nesse caso vou estar diminuindo mais a luz, vamos ver o que vai acontecer. Agora eu continuei diminuindo a luminosidade, tampando o LDR, aumentou a resistência do LDR, aumentou a tensão no LDR e agora aqui foi para 0,3 volts. 0,3, 0,3 e agora aqui cada comparador então está recebendo aqui 0,3. Então olha só, o primeiro comparador está com a tensão negativa maior que a tensão positiva, já está mandando 0 no GND, o primeiro LED está aceso. Agora o segundo comparador, ele tem 0,3 volts no pino negativo, que é maior que 0,25 no pino positivo. Portanto, o segundo comparador manda sair comutar para 0 ou GND, ground. Significa que o segundo LED irá atuar, porque aqui também eu tenho mais VCC. Então a barra gráfica começou a atuar, ligou o primeiro, ligou o segundo. E o terceiro LED que ele está aceso, não vai estar aceso porque a tensão no pino positivo, que é 0,375, está maior que a tensão no pino negativo, que é 0,3. Então aqui nós temos VCC e daqui para cima todos os LEDs estão apagados. Então veja que é bem simples, não existe muito mistério e isso vai acontecendo, né, até que todos os LEDs estejam acesos. Ou seja, eu tenho que diminuir a luminosidade do LDR até que a resistência aumente o suficiente para que a tensão aqui no LDR ultrapasse lá os 1,25 volts de referência, que seria 1,25 aqui no último comparador, ok? Bom, então esta foi a videoaula de hoje. Nós esperamos aqui que vocês tenham entendido e que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato. Muito obrigado e até a próxima videoaula.